empreender algo tão reverenciado, tão nobre, né? Algo tão superior e ninguém se dá conta que é de enlouquecer. Mas louco que é louco nunca sai da loucura, a não ser trocar o ramo ao qual vai empreender. E nesse vídeo eu te explico como evitar os riscos inerentes ao mercado. E a sobrancelha levantou que eu senti. Olá, eu sou a Tabata e seja bem-vindo ao canal. Você entendeu direito? Bom, primeiro de tudo, se você está assistindo esse vídeo é porque você tem um interesse em empreender e você precisa aceitar, que dói menos, que existem riscos. Aceite correr os riscos. Isso não significa que você não pode diminuí-los. E a primeira coisa que você precisa enfiar na sua cuca é que gasto com advogado, com contador, com esses tipos de prestadores de serviço, é um custo da sua empresa. É um custo que tem que ter. É tipo seguro que você paga torcendo pra não usar, sabe? Não, o carro tá aqui, eu só tô precisando de um guincho pra me tirar daqui porque deu problema. Ok. O senhor é cliente basic, o senhor não tem direito a guincho em caso de pane, só em caso de batida ou perda total. Não me fala isso. Já falei, tá gravado, senhor. Mas, ao contrário do seguro, você tem que usar e abusar sim desses prestadores. Afinal, quando a gente abre uma empresa, quando a gente vai para o mercado num todo, a gente acaba se submetendo a dois tipos de riscos. Os riscos financeiros e os riscos de mercado. Financeiro, que tem a ver com a administração interna, como você lida com o seu negócio, e o de mercado, que tem a ver como as coisas lá fora atingem diretamente o nicho que você escolheu trabalhar. Por exemplo, os cinemas agora na pandemia que não puderam abrir. Como que sobreviveram? E claro, né, gente, isso daí são hipóteses de causas desse risco. Tem também as consequências e tem tudo a ver com o tipo societário que você escolheu para a sua empresa. Se você é nosso seguidor, você já assistiu esse vídeo aqui, muito interessante e necessário antes de assistir esse sobre os riscos. E também, antes do conteúdo, se inscreva no canal, acompanhe todos os nossos novos vídeos, tem muito conteúdo interessante, não só para empreendedores, mas também para qualquer cidadão brasileiro que se submete às nossas leis malucas. E aí a gente agora vai separar os riscos e os mercados por esferas. Vamos conquistar as esferas do dragão! Primeira, esfera societária. Se você é o único sócio da sua empresa, não pula para o próximo risco, porque você precisa saber do que você escapou, mesmo porque você não sabe se amanhã ou depois você vai aí pegar alguém de sócio. E, gente, tem uma coisa que os empresários eles não entendem, por isso que muita empresa quebra e se afunda. O empresário, ele tem um duplo papel na empresa. Ele é o sócio que lucra com o negócio e o trabalhador que trabalha para o negócio funcionar. Como sócio, ele tem que receber os lucros. Como trabalhador, ele recebe o prolabore. E é muito importante que você se priorize na hora de pagar. Você tem que se entender como um funcionário nesse lado de trabalhador. Porque é aí que tá a confusão patrimonial. Quando o dono da empresa começa a usar patrimônio que é da empresa para pagar conta pessoal e vice-versa. Quer falir essa merda? Quer brincar de Ike Batista nessa porra? Como é que é isso? E esse conflito de interesses, além de causar fraude, e eu já vou explicar o risco disso, você acaba bagunçando totalmente a administração do negócio. Pensa se, tá bom, não é você é super organizado e separa os mundos, mas e se o seu sócio faz isso? Aí tá o risco societário também. Afinal, toda a sociedade é tipo casamento. Você conhece quando casa e conhece mais a fundo ainda quando separa. Pensa nesse outro sócio que faz confusão patrimonial e aí ele se enfia numa dívida e vão atrás dos bens dele e vê que como patrimônio ele tem um percentual do capital social da empresa com você. Capital social, se você não sabe, a gente tá explicando certinho nesse vídeo aqui, mas é o quanto de dinheiro aquela empresa representa. É um patrimônio. E esse patrimônio, esse percentual do capital social do sócio enrolado pode ser penhorado. Não é que a sua empresa vai pagar pelas dívidas dele, nem você, mas o percentual que ele tem na empresa pode sim ser bloqueado. Isso atrapalha
uma série de coisas, inclusive a gestão do próprio negócio. E são em casos muito isolados, extremos, que envolve fraude, mas como o risco existe, eu preciso pontuar aqui. E fraude, como eu disse, pode ser uma mera confusão patrimonial. Tem juiz que entende que se o sócio usou a empresa para pagar conta pessoal, pode usar a empresa para pagar dívida pessoal também. Além, é claro, que se esse sócio falecer, você ainda vai ter que aguentar os filhos mala dele, dependendo do que você dispôs no contrato social. Por isso que entra a necessária assessoria jurídica. A segunda esfera, e também a mais, assim, que costuma dar mais problema, é a esfera do consumidor. E isso independe se você revende produto, tá? Ou se você revende serviço. Você pode também ser considerado consumidor na relação. A única diferença é identificar se você é o consumidor final. Por exemplo, um escritório de advocacia que compra papel higiênico para os funcionários usarem. Se não comprar papel higiênico, fica meio difícil. Aí eles têm que ficar fazendo dobradura com... Nossa, eu lembrei de uma piada muito ruim. Gente, minha avó contava uma piada muito... Vocês já sabem, aquela de furar e enfiar o dedo? Ah, então, essa daí. Tem que ficar fazendo dobradura com papel higiênico. Se você fica sem papel higiênico, você continua advogando da mesma forma. Diferente de um empreiteiro que contrata um eletricista para passar os fios na parede lá da reforma que ele tá fazendo. Se o eletricista não vai, atrasa o cronograma de obra dele e ele atrasa a entrega para o consumidor dele. Então, ele acaba se prejudicando. Sendo assim, quando a gente fala de consumidor hipossuficiente, de preferência para o consumidor, você sempre tem que levar em conta se você tá sendo a parte que não tem culpa e que não lucra com isso. Aí você é o consumidor final. No exemplo do escritório de advocacia, você é o consumidor final porque você usa o papel higiênico e não lucra com isso. O empreiteiro usa o eletricista, é consumidor final do serviço dele, mas lucra com isso. Então ele não pode repassar pro cliente dele esse dano, essas perdas e danos que ele teve por causa do eletricista picareta. O que também, gente, tem a possibilidade de, se o consumidor processou o empreiteiro vai ter que pagar o consumidor e depois pode entrar com uma ação contra o eletricista pedindo para ser reembolsado daquilo que ele gastou com a falta de competência desse ser. Caraca, cara, o disjuntor, cara. Puta que pariu. O velho vai tomar banho, cara. O velho vai tomar banho. Pega um fio. Isso aqui dá pra pagar mais barato. Liga. Vai ver subindo no esquenta. Então, de uma forma ou de outra, sendo consumidor final ou não, você está numa relação de passar coisas de mão a mão. Então, existem riscos. Isso chama a cadeia de fornecedores. É considerado fornecedor o produtor, o distribuidor, o revendedor, todo mundo que lucra com esse processo. E a ponta que usa e apenas usa é o consumidor final. Até postei esses dias no Instagram e se você não segue a gente, corre lá porque tem muita coisa interessante. No meu perfil pessoal mesmo, eu contei que eu recebi do estacionamento uma indenização porque roubaram o meu carro, roubaram o notebook que estava dentro e a proprietária não queria pagar um notebook. A partir do momento que ela lucra com a segurança do meu carro, é ela que assume para si o risco da atividade. Esse termo é muito importante. Ela assume o risco da atividade que ela exerce. Ela que tivesse feito um seguro, não é? E aí a terceira esfera, que é a esfera comercial, que é quando você vende um produto, um serviço, e aí o consumidor dá trabalho para pagar, e você precisa de um setor de cobrança, ou protestar, você precisa de toda essa orientação. Ou se os seus concorrentes estão... Então vamos entender melhor por que tem algumas palavras que o plural é diferente quando termina em ão, né? Fazendo uma concorrência desleal, que a gente fala. Tem muitos casos, por exemplo, eu vou vender esponja de aço. Ao invés de eu falar que eu vendo esponja de aço, eu falo que eu vendo Bombril. Eu uso uma marca para referenciar o produto que eu vendo. Você sabia que eu devo pagar direitos para o pessoal da Bombril? Porque eu tô pegando carona na fama, no nome deles. Então, isso é um risco e eu já vi muita empresa sendo processada por causa de uso indevido do nome de outras. Quarta esfera, que é a fiscal. E essa fede...
Ah, suor faz bem pra saúde. Porque, olha, pode ser bem pesada. Em algumas vezes pode ser até casada com a esfera criminal que eu vou explicar a seguir. Mas é importante vocês saberem que quando você não paga os impostos como você deveria pagar, você tá ofendendo toda uma nação, toda uma sociedade. Porque aqueles impostos são pagos para o governo e o governo usa ele em prol da sociedade. Por isso que tem multas astronômicas. E olha, às vezes você fala, ah, não, mas eu não sonego. Mas e se o seu contador não tá entregando como deveria entregar, entregando de forma errada, o seu faturamento, o seu DRE, o seu balanço? E aí caracterizam isso como uma sonegação? Ou o seu advogado que não apresentou no prazo uma defesa de uma multa administrativa? Tem vários riscos que envolvem a esfera fiscal, que não só a sua intenção. E dívida fiscal, gente, olha, contador fez errado, advogado fez errado, sabe pra quem sobra? Pra você que é sócio. Porque dívida tributária fiscal atinge os bens dos sócios. Vai atingir lá aquela sua casinha, seu carrinho, os seus bens. Assim como a esfera trabalhista, que é a próxima esfera que a gente vai tratar. A esfera trabalhista não é só emprego, é relação de trabalho. Ou seja, independentemente do tipo do regime, se é CLT, se é PJ, se é terceirizado, independente, a partir do momento que alguém recebe dinheiro para fazer algo que você pede em nome da sua empresa, tem uma relação de trabalho. E se você é daquele que faz tudo certinho, tudo bonitinho, parabéns, você não faz mais do que a sua obrigação. Mas ainda assim, você também tem risco de sofrer ação trabalhista de funcionário que inventa direitos, que quer ganhar em cima de você e você vai precisar de um advogado para te defender. E se você faz tudo errado, além das próprias verbas que você perde na ação trabalhista, tem multas de sindicato, multas do Ministério do Trabalho, multas da Previdência Social, tem uma série de penalidades. E aí, se você tem dúvida a respeito dessa linha tênue aí entre relação de emprego e relação de trabalho, se é pejotização, né, que falam agora, ou se é uma terceirizada, a gente tem 2 vídeos a respeito do que caracteriza o vínculo empregatício e no que isso reflete. Quinta e penúltima esfera, que é a ambiental. E quando fala ambiental, todo mundo fala, ah, não, mas eu não mexo com plantas. Gente, não é ambiental só de meio ambiente, é ambiental de ambiente do trabalho também. Então isso envolve vigilância sanitária, bombeiro, segurança do trabalho, tem todo um critério, é o ambiente ao qual você tá convivendo e alguns compromissos que você tem que ter. Mais grave ainda quando a gente fala de meio ambiente, porque isso é um direito de todos, é tutelado pelo povo. Até depois da liberdade econômica, que deu uma facilitada aí para alguns grupos de risco, porque toda atividade econômica ela é enquadrada num nível de risco e de acordo com esse nível de risco você tem alguns compromissos a cumprir, alguns documentos a emitir, PCMSO, PPRA, que agora foi substituído pelo PGR, são termos muito técnicos que se eu for esmiuçar eu vou ficar aqui até amanhã. Então se vocês têm alguma dúvida, deixe nos comentários, eu faço vídeos específicos. Mas é importante vocês saberem que existe. E esses riscos, se você não souber diminuí-los e sofrer penalidade por eles, você pode até fechar as portas, que é o caso de uma vistoria de uma vigilância sanitária ou de não atender os critérios dos bombeiros. E a sexta e última esfera... Eu não vou falar que é 5, porque se eu errar na conta, eles vão colocar aula de matemática. É a esfera criminal, a esfera penal, porque nem sempre é um crime propriamente dito de forma direta, como é o caso, por exemplo, da sonegação. Quando você sonega é crime, não é só uma multa administrativa pela esfera tributária, fiscal, mas também na esfera penal e criminal. Tem outras situações que você pode responder direta e indiretamente. Por exemplo, uma transportadora que tem cegonha e ela está transportando dentre os carros que estão dentro da cegonha um carro recheado de droga dentro do banco, enfiado dentro da porta, dentro do volante, em tudo. Se baixa a polícia e descobre essas drogas, até descobrir o culpado, o dono da empresa responde como suspeito. Não é que ele é culpado, mas ele é suspeito. E ninguém quer ficar aguentando um processo criminal nas costas, né? Num caso bem próximo a mim que aconteceu, o caminhoneiro ficou preso até produzirem prova de que ele não tinha culpa, que ele não sabia que tinha droga dentro do carro. E como você diminui esses riscos? Com uma boa assessoria jurídica, com seguros, com câmeras de segurança e tudo mais. E assim, gente, em todas essas esferas, todos esses riscos que existem, eu não tô elencando eles para desmotivar que você
empreenda. Muito pelo contrário, que você empreenda de fato e que você diminua os seus riscos. Faça diferente da maioria das empresas no Brasil. Infelizmente, nas nossas faculdades de direito, falo por mim pela faculdade que eu fiz e dos meus conhecidos, a gente não aprende a enxergar a empresa por esse lado administrativo, ter esse ângulo da coisa. A gente aprende só ação judicial. Então a gente carece de advogados que têm o conhecimento administrativo para dar uma boa consultoria. É melhor chamar o sol! Até por isso que existem muitas assessorias empresariais que têm o time completo. Advogado, contador, engenheiro, documentista e tudo que uma empresa precisa para ficar dentro da lei e diminuir os riscos. Que é fazendo um bom contrato, sabendo os critérios a usar para que ele seja bem executado, fazer um seguro, intermediar negociações, saber te orientar quais são os documentos e por quanto tempo você tem que guardar. E aí vai de caso a caso, de atividade para atividade. É muito, muito, muito importante você colocar na cabeça que é um custo da sua empresa desde o dia que você fundou ela, porque para fazer o contrato social também precisa. Mas aí, como eu disse no começo do vídeo, não é? Se você quer empreender, aceite os riscos e os diminua. Se conhece alguém que tá aí nessa loucura do empreendedorismo, compartilhe esse vídeo. É bom todo mundo saber o terreno que tá pisando. Siga a gente no Instagram, no TikTok, a gente tem bastante conteúdo legal, tô passando bastante vergonha, mas com muito conteúdo útil pro seu dia a dia, seja você empreendedor ou não. Se inscreva no canal, deixe seu like nesse vídeo, ative as notificações e até a próxima.